As mais importantes festividades de Amarante são as festas do junho, em que a romaria em honra de São Gonçalo, padroeiro do concelho, acontece sempre no primeiro fim de semana do mês 6 do calendário. Oh, meu São Gonçalino, eu quero casar. Atrai à cidade milhares de devotos que, ano após ano, regressam em força para honrar o santo casamenteiro, muito requisitado por moças solteiras e velhas solteironas, cujas preces estão caricaturadas nos doces fálicos de tamanhos desmedidos, que se vendem em abundância pelas ruas da cidade. São Gonçalo de Amarante, quem te baile, quem te cante. No Sardual, as tradições religiosas e de fé ganham um grande relevo no período da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa. A procissão dos Passos do Senhor é a celebração de maior imponência, mas a cerimónia da procissão dos fogaréus, que se realiza na Quinta-feira Santa, atinge uma dimensão quase mística, com as ruas às escuras, apenas iluminadas por velas, archotes e por centenas de lamparinas espalhadas pelas varandas, janelas e escadarias, por onde passa a imagem do Senhor da Misericórdia. Bem-vindos a Amarante. Durante 3 dias, festas da cidade, festa de São Gonçalo. Venham daí connosco. A cidade desperta para a festa com a arruada dos bombos do grupo dos Amigos da Borga e os romeiros e foliões acumulam-se pelas ruas do centro histórico de Amarante. A sexta-feira é apontada como o Dia dos Amarantinos. Os restantes dias, com o ponto alto a acontecer com a procissão em honra de São Gonçalo, são de todos os outros que vêm de todo o lado. O São Gonçalo por aqui é celebrado 2 vezes por ano. A primeira é a 10 de janeiro, quando se evoca a sua morte, e a segunda no primeiro fim de semana de junho, quando na cidade bate mais forte o coração do Douro Litoral numa mistura única do religioso com o profano. E nada melhor do que começarmos por mostrar esta magnífica fotografia de 1905 que retrata o arraial em pleno Largo de São Gonçalo, para onde vamos daqui a pouco. E aqui estamos em 2022, 100 e poucos anos depois, junto ao Largo de São Gonçalo, um largo emblemático, uma grande referência. Aqui neste largo era o ponto de passagem obrigatório entre Trás-os-Montes e o litoral, era aqui que se juntavam grandes figuras, quer no café, quer no Clube Amarantino. Aqui passou o Dom Manuel II, a quando das comemorações da Guerra Peninsular. Aqui se juntava Pascoais, aqui tomava o seu café. Aqui ele recebeu Miguel Unamuno. Ali naquela ponte, Camilo Castelo Branco ensaiou o seu suicídio, chegou a olhar para as águas e reconsiderou. Por aqui passava Aquilino Ribeiro e podemos ver na Casa Grande de Romarigães precisamente a descida para Amarante. Padre António Vieira falou sobre o São Gonçalo, tem um sermão dedicado ao São Gonçalo. É aqui que toda a gente se encontra, é aqui que a alma dos amarantinos, de tempos a tempos, se reúne, de preferência com o sino de São Gonçalo, que é o marco da identidade destas pessoas. Ir ao junho em Amarante é desfrutar do fogo de artifício, subir ao coreto e espreitar a banda, envolver-se nas rusgas, acompanhar as arruadas e os despiques de bombos até ao nascer do sol. É acompanhar a procissão, oferecer cravos ao beato e puxar-lhe a corda do hábito com a promessa de que o primeiro filho se chamará Gonçalo. É ir visitar o convento, olhar o Tâmega e admirar as obras ímpares de Amadeu de Sousa Cardoso, que nasceu em Amarante em 1887 e que retratou a festa de São Gonçalo de 1905. No entanto, a festa é bem mais antiga. Fica, pois, clara a importância de São Gonçalo nesta terra e, para sabermos coisas mais rigorosas, mais absolutas, temos connosco o Daniel Ribeiro e que nos pode dar uma visão mais segura desde que São Gonçalo veio aqui parar. São Gonçalo, quando se instala em Amarante, sendo ele um pregador, vai procurar um local de passagem. E aqui esta posição, embora as fontes não são concretas relativas à existência da ponte, o que é certo, este local já havia uma travessia de pessoas e de mercadorias entre as beiras, o Trás-os-Montes, entre o litoral e também o Minho. E São Gonçalo, quando se instala, sendo ele um pregador, vai procurar um local de muita passagem.
e vai ser a partir daqui também que vai granjear a sua aura de santidade e que vai evangelizando e que vai ganhando notoriedade. E depois, quando faléssemos em 59, rapidamente e em poucos anos, este local onde nós estamos vai ser local já de peregrinação, local de afluência de muitos peregrinos, até porque por aqui passavam peregrinos de Santiago. E ficamos então com uma festa em janeiro, que é uma festa claramente religiosa, que é na data da morte, no 10 de janeiro de São Gonçalo, e depois as festas mais de cariz popular e mais as festas da vila e depois da cidade. É curioso que a tradição popular diz que o São Gonçalo de Janeiro é o São Gonçalo pequenino e o São Gonçalo de Junho é o São Gonçalo grande. São Gonçalo de Amarante, beato para a Igreja e santo para o povo, terá nascido no Paço de Arriconha, em Tagil de Guimarães, por volta do ano de 1187, no seio da família dos Pereira, de linhagem nobre. Ter-se-á dedicado aos estudos para o sacerdócio sob os auspícios do arcebispo de Braga, tendo vindo a ser nomeado pároco na freguesia de São Paio de Vizela. Desejoso de visitar os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo e a Palestina, deixou os seus paroquianos ao cuidado de um sobrinho sacerdote e partiu para uma peregrinação a Roma e Jerusalém que demorou 14 anos. Quando regressou, o sobrinho não reconheceu o seu direito à paróquia e escorraçou-o. Gonçalo, resignado com o facto, deixou São Paio de Vizela. Ingressou na Ordem dos Dominicanos e partiu em pregação do Evangelho. E falar de São Gonçalo, falar das festas de junho, tínhamos que ter o António Patrício, uma pessoa de Amarante, que está há muitos anos a acompanhar e a estudar estas matérias do São Gonçalo. E há uma lenda que refere que ele não veio diretamente para Amarante. Passou aqui por Gatão e tentou fixar-se numa capela que hoje é conhecida pela Capela da Senhora do Val. E então surge a lenda da bengala no rio. Disseram que deitou o bordão ao rio e parou no único sítio em que o rio tem as águas mais paradas. E quando chegou aqui a Amarante encontrou uma ermida abandonada, uma ponte em ruínas, já tinha caído. E o projeto da vida dele passou a ser construir uma ponte que ligasse as duas Foi uma margens. das preocupações dele, foi isso, ele começou a verificar. Primeiro reconstruiu a ermida para ter um telhado, um teto para dormir. E depois, ao verificar as grandes dificuldades das pessoas a atravessar o rio, meteu mãos à obra de reconstruir a ponte romana que existia. E é aí que aparecem os grandes milagres na construção. E o primeiro milagre, ele ter construído uma ponte que, para o tempo, era de avantajadas dimensões do arco central. Mas em termos de culto, em termos de tradição, o São Gonçalo ficou ligado à fertilidade. E se em Lisboa o santo casamenteiro é Santo António, em Amarante o trono é de São Gonçalo. Segundo a lenda, o santo teria casado em segredo os habitantes da aldeia de Ovelhas, que a Igreja não queria casar por viverem maritalmente. Entre os habitantes encontravam-se novos e velhos, mas na voz do povo, em vez de se dizer que era o casamenteiro dos de Ovelhas, dizia que era o casamenteiro das velhas. E assim ficou. Diz-se que São Gonçalo é o protetor das velhas e que cura os problemas da fertilidade dos homens. António, há uma certa disputa entre o Santo António de Lisboa, casamenteiro das novas, e o São Gonçalo, casamenteiro das velhas. Essa situação de ser casamenteiro das velhas não quer dizer que ele também não faça prodígios, as suas graças, às novas. Porque o São Gonçalo, por estranho que pareça, não é o advogado específico de uma peça do nosso corpo, de uma coisa só, não. É advogado do corpo inteiro. A São Gonçalo foram atribuídos diversos milagres, mas ainda assim, após terem sido concluídos os 3 processos de beatificação, que o reconheceram como um homem virtuoso e bem-aventurado, a Igreja Católica não avançou para a canonização. Efetivamente, para a Igreja não é santo. Para a Igreja ele é um beato, portanto está no primeiro degrau de canonização. Ele é um santo popular. O São Gonçalo e o Santo António quase que fazem messas, não é? Andam em medições a ver qual deles é o mais popular. Padre Zé Manel, longa vida ao culto de São Gonçalo. Além de patrono dos violeiros, dos namorados mais velhos e dos arquitetos, São Gonçalo é também considerado patrono da fertilidade. Em Amarante, e por isso mesmo, há uns doces muito típicos. Falar das festas de junho sem falar dos doces. Sim, ficava manco porque este doce está ligado a esta festa, esta romaria de São Gonçalo, e como podem ver é um doce de forma fálica, que não se fazem mais parte nenhuma. Apareceu aqui não sabe como. A pessoa que começou com estas doçarias e a dar conhecimento a esta doçaria foi precisamente a avó do proprietário desta pastelaria, mas atenção que aqui há uns anos, no tempo da ditadura, isto era proibido comercializar-se, não é? Mas depois faziam as bolinhas atadas com um fio de ponto de cruz, de várias cores, que se chamavam-lhe quilhapinhos de São Gonçalo. Quilhapinhos de São Gonçalo, traduzido no português mais correto, são os quilhõezinhos de São Gonçalo.
Normalmente, este doce, quando é oferecido às raparigas, traz sempre água no bico. Quando se põe a comer, as mulheres comem com muita facilidade em qualquer altura do dia ou da noite e os homens têm algum recato em comê-lo. Dá uma roda parada por falta de mandador. Mas agora cheguei, eu sigo a roda com valor. São Gonçalo é casamenteiro e, por isso, durante as festas são vendidos e apreciados por toda a cidade doces fálicos, de todos os tamanhos e feitios, os chamados colhõezinhos de São Gonçalo. Os colhõezinhos de São Gonçalo, que é primeiro lugar. Chamamos encomendas, ferramentas, é o que quiser chamar. Há pessoas que levam grandes, outras que é pequeninos. De São Gonçalo, são a representação do que move o universo. Ela gosta muito de doces, então quase estou. Isto é para a borga. Era bom, dava coisas que uma vez. Ai, alma do diabo! A devoção a São Gonçalo de Amarante está enraizada do norte ao sul de Portugal, mas não se confina às nossas fronteiras. Há mais de 700 anos que se contam inúmeras histórias de crença no santo. São pestes com curas milagrosas, doenças dos ossos e fraturas que se recuperam, e por onde quer que tenham passado amarantinos, o culto foi junto e por lá se fixou. E diz a tradição, uma tradição certamente tão velha quanto a festa, que as festas do junho abrem com os bombos. Cá estamos no momento alto, que é o despique de bombos, que tem uma história. Esta história de sexta-feira nasceu aqui na janela deste clube, aqui nas varandas. Na altura havia um indivíduo que se chamava o Dr. Falcão e lembrou-se de convidar um grupo de bombos para virem no sábado para a festa, viesse na sexta-feira à noite para alegrar isso. Pronto, e nasceu aí. Só aparece o prémio no despique dos bombos, o prémio do grupo que melhor tocar, em 55. Os grupos entravam no largo a tocar, paravam e depois tocavam um de cada vez. E quando todos tivessem tocado o seu tempo, tocavam todos ao mesmo tempo. E começava a competição, até que havia um desses grupos que se sobrepunha aos outros. E o próprio público ia começando a tomar partido por um dos grupos e aquele que tinha mais apoios também era relevante para a atribuição. Este é o ponto alto das festas, esta é a Romaria da nossa festa. É o desafio, é desafiar-se uns aos outros, é espetacular. Comecei desde os meus 6 anos, ele depois entrou de seguida e... Mas já estou há 18 anos. Há 18 anos aqui, exatamente. Dão a proteção para os pulsos não abrirem e protege-nos também da fita que aperta as baquetas, de não nos cortar os pulsos, nos torna mais resistentes durante as 3 horas do despique. Há sempre umas marcelas nas mãos, não é? Faz sangue, depois fica na pele marcada. O que interessa é que não arrebente pele nenhuma. Mas se arrebentar também é na arte, não é? É lutar sempre para o primeiro lugar. Sim, as mulheres é que vão ganhar, ganhamos todos os anos. Elas dizem sempre que ganham, não é? Mas ganhamos todos igual. O único grupo que esteve aqui até às 7 da manhã foi o meu, em 2002. Antigamente vinha o garrafão do vinho. O bombos é sempre a mesma farra, não é? É um espetáculo. É a coisa mais importante que temos cá no nosso modo. É o São Gonçalo e a gente espera. É uma das melhores festas do Norte. Terminamos agora o despique dos bombos, que é um dos momentos altos desta sexta-feira. Amanhã há mais animação, mais festa, mais pessoas, mais forasteiros e no domingo continuamos com a componente mais religiosa, com o momento alto a ser a procissão em honra do São Gonçalo. E seguramente para o ano vai haver mais São Gonçalo. Ir ao junho é
respirar Amarante na sua tradição mais castiça. É viver de mãos dadas com o religioso e profano. É viver o tâmega e recordar o beato que naquelas margens terá vivido. É desfrutar a doçaria, ora doce, muito doce, ora divertida. Em cada dentada a tradição, tantas vezes velha como a história, ir ao junho é festa. Sou Rosa Agudo, sou sardolense de Gema. Estou aqui para vos apresentar a nossa Semana Santa, que tem início hoje com a procissão dos fogaréus e os tapetes de flores. Sejam bem-vindos. A festa começa cedo, logo nos primeiros dias da semana, com as montagens e preparação das cerimónias, muitas vezes a irem noite dentro, e de manhã discutem-se os acontecimentos. A Luísa lá estava. Andaram a fazer até essa hora. Ela bebeu o quê? Nada? Não se esteja a rir, que o seu filho também lá esteve. Eu sei, já sei, estou a acabar de saber. E o meu também. E o teu também. Eu ontem até dizia à Ana, eu vou dormir à casa da minha sogra, que é já aqui ao lado, já não vou conseguir. Até logo. Os tapetes de flores constituem uma tradição cuja origem remonta, diz a lenda, ao século XIV. É um trabalho minucioso que se prolonga durante dias, até mesmo de madrugada, na véspera das celebrações da Semana Santa, mas há que respeitar os códigos antigos. O tempo pascal, as igrejas não têm flores coloridas. É tudo os tons de verde por causa da questão do período de luto, do enterro do Senhor. Só depois só ganha a cor no domingo de Páscoa. Até lá, tudo o que é altares das igrejas, não capelas, mas os altares das igrejas é tudo ou com verde, verdura, ou sem nada. Tanto aqui como nas outras igrejas do país. De geração em geração passam-se os segredos antigos da arte de fazer os tapetes de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à Semana Santa e à Paixão de Cristo, que todos os anos dão cor às capelas do Sardual. Mas há uma exceção. Encontra-se na Igreja Matriz um templo do século XV, onde no altar há um trigo especial. Semeia nos vasos, aquilo é sempre ao escuro, só liga a luz para regar. E é regado com borrifador e tem que estar sempre ao escuro, numa cave. E fica bem bonito. Sim. Enfeitar as igrejas e capelas com tapetes de flores é uma das mais emblemáticas cerimónias da Semana Santa de Sardual, que já existia com grande esplendor no século XIX. Esta tradição dos tapetes começou porque veio aí a rainha Isabel, Santa Isabel, e as pessoas, claro, isto era uma vila muito pobre, não tinha possibilidades de pôr tapetes, aqueles tapetes persas, para fazer homenagem à rainha, então pensou em fazer uns tapetes pela rua e foi daí que ficou a tradição, porque depois passámos da rua para as igrejas. Há outras tradições mais mundanas que se interligam com a procissão dos fogaréus. Era nesta ocasião, por exemplo, que os casais ou pares de namorados aproveitavam para oferecerem amêndoas à pessoa amada. E as meninas que não namoravam iam na procissão e punham as mãozinhas atrás das costas e iam caindo lá umas amêndoazinhas, porque como eram avulso, eles iam dando e no final íamos ver quem é que tinha recebido mais amêndoas. Portanto, se calhar quem recebia mais amêndoas era a mais interessante. Recebia algumas e era uma festa. E os namorados às vezes não gostavam muito, porque nós mesmo a namorar íamos recebendo umas amêndoazinhas. Uma tradição recuperada nos últimos 15 anos e que é válida também para os pares de namorados que não são do concelho de Sardual. É noite de Quinta-feira Santa. As cerimónias de Páscoa começaram na Igreja Matriz com a tradicional Missa do Lava-Pés.
Mas é na Igreja da Misericórdia que todos se juntam para dar início à procissão. Crianças e adultos enchem o templo segurando velas, archotes e candeias, com os irmãos da Irmandade da Misericórdia a conduzirem o cortejo, segurando varas e trajando capas negras, enquanto os irmãos da Confraria de Vera Cruz seguram os painéis com imagens que representam cenas da Paixão de Cristo e grandes archotes a que chamam, pela sua antiguidade, fogaréus. A procissão do Senhor da Misericórdia, ou procissão dos fogaréus, é uma das mais emblemáticas e solenes da Semana Santa, não só do Sardual. No início da procissão seguem as bandeiras da Misericórdia e o Senhor da Misericórdia, uma escultura do século XVII de Cristo crucificado que antecede os sacerdotes. Por motivos de segurança e preservação, os painéis que saem nesta procissão são réplicas dos que se encontram na Igreja da Misericórdia, provenientes do século XVIII. As luzes da vila apagam-se e o cortejo da procissão sai para a rua. Apenas sob a luz das velas, dos archotes e das centenas de lamparinas espalhadas pelas janelas e varandas das casas ao longo do trajeto, criando um ambiente místico e de introspeção. Vive-se de uma forma muito intensa. Portanto, as pessoas têm muita fé, organizam-se, reúnem-se para enfeitar as capelas. Agora já alargaram para outras capelas também que fazem parte do concelho sem ser aqui na sede. Adoro, acho que é uma coisa muito bonita, mesmo para quem não seja religioso, toda a pompa, a circunstância, todas as procissões a passar, as pessoas que ensaiam, o trabalho todo que fazem aqui com os tapetes de flores, por exemplo, na capela ao lado, acho que é extraordinário, faz a Páscoa mesmo uma coisa viva. Em caminhada pelas ruas da vila, a multidão segue no escuro da noite quase em silêncio absoluto, só interrompido pelo som dos passos, das varas e das marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Sardualense. Com os rostos iluminados pelo brilho dos archotes e das velas, os fiéis não entoam hinos, nem cânticos, nem louvores. A noite é de peregrinação, de caminhada espiritual e de meditação. Para os crentes, a procissão dos fogaréus afirma a presença de Deus e a vivência do trilho pascal. As tradicionais palavras do Sermão do Mandato na Igreja de Santa Maria da Caridade juntam centenas de pessoas. Algumas fizeram o percurso descalças, movidas pela fé, em clara devoção e sem se importarem com o desconforto. Organizada desde sempre pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sardual, o cortejo completa o percurso e regressa à Igreja da Misericórdia. Sabe que as procissões são mesmo isso, são uma forma de nós nos expressarmos muitas vezes materialmente em relação àquilo que é mais o nosso sentimento. E, portanto, esta procissão é seguramente dos momentos de caráter religioso que mais marcam o povo do Sardual e também de toda esta região centro. Sou da Irmandade da Santa Casa, da Misericórdia, mas agora já não acompanho porque a minha idade já é muita. Já tenho 90 anos. No meu tempo não vinha, já vínhamos aqui. E as igrejazinhas estavam sempre todas muito bonitas e nós vínhamos, corríamos tudo e depois já regressávamos à aldeiazinha já à alta noite. A música é fundamental nesta cerimónia. São 4 marchas fúnebres que realçam o papel introspectivo, o peso da tradição. A execução está a cargo da Banda Filarmónica União Sardualense, mas essa união nem sempre foi uma realidade. Antigamente, e resumindo um pouco, existia 2 bandas no Sardual. Primeiramente existia uma, mas houve alguns conflitos e houve a formação de uma segunda. E, entretanto, sempre que as 2 bandas saíam e se encontravam e se cruzavam, portanto, havia música em vários sentidos. Os instrumentos não era só para tocar, também serviram para outras situações. Mais tarde, já em 1900,
1903, 6, houve a visita de um governador civil à vila e, portanto, após essa visita, as duas bandas acompanharam o mesmo à saída do Sardual e vieram, quando retornaram, já vinham entendidas, vinham juntas. Portanto, a partir daí, obviamente, a Filarmónica tem tido altos e baixos, como é característico deste tipo de associações, mas estamos cheios de força, a juventude, que é o que é necessário para haver uma continuidade. A procissão dos fogaréus existe desde tempos muito antigos, mas foi em 1870 que esta tradição foi retomada com grande força e projeção, prevalecendo até aos dias de hoje e atraindo todos os anos cada vez mais pessoas à vila de Sardual. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Terminámos a procissão dos fogaréus. A Semana Santa não acaba por aqui, isto foi só o início. Amanhã vamos ter a procissão do enterro, sábado a Paixão de Cristo durante a tarde e domingo a Missa da Ressurreição. Venham ao Sardual, que vão gostar de certeza e vão ser bem recebidos. Cumpre-se assim também o dever de projetar o concelho no país e no mundo. Não se preocupe. Também não. Desculpa lá ficar. O senhor teve de dizer. O senhor teve de dizer. Oh, amigo, eu não sei qual é a pasta. Ah, isto vai passar uma. E eu? Amor, e eu? Lamento esta situação de não tocarem todos ao mesmo tempo. Ok. Ainda não começou? Vamos ensaiar, ainda bem. Ainda bem.